Olá, pessoal. O Papo Entre Irmãos hoje está falando aqui do medo do fracasso. Alguém tem medo de fracassar? E como base, nós vamos ler Isaías 41:10. Não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e te ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Medo do fracasso, superando as barreiras emocionais. Esse é o nosso papo de hoje. Eu espero que Deus nos use para tirar qualquer tipo de medo que você tenha de qualquer tipo de coisa. Porque nós servimos a um Deus que nos sustém, né, Oni? Amém, amém. Eu acho que aquele que entende esse versículo de Isaías, né? Gente, como é que você vai ter dúvida aqui do que a palavra diz? Não tema porque eu estou com você. Quem está falando isso é Deus, o Criador do universo, aquele que nos criou. Então, quando a gente para pensar nisso, é claro que essa questão do medo do fracasso não tem nada a ver com você ser afoito numa situação em que precisa ter moderação. Por exemplo, se você é assaltado, você tem que ter medo de morrer, porque senão você vai morrer. Concorda comigo? Então nós temos que saber essa diferenciação, porque senão a gente às vezes toma uma atitude, eu não vou temer o fracasso, eu não vou temer que eu vou perder esse bem, eu vou reagir. E acontece o que não deveria. Então o medo do fracasso que a gente vai falar hoje é o medo do fracasso emocional, de fracassar na sua vida profissional, de fracassar como homem, de fracassar como marido. Esse é o medo que a gente tem que colocar aos pés da cruz e obedecer aqui o que a palavra de Deus diz para a gente lá de Isaías. Não tenha medo, porque Deus é com você. Não é isso? Tem uma banda inglesa, que eu não lembro o nome, de rock, tem uma música chamada Filtro Solar. E resumindo, essa música diz o seguinte: a maior parte dos problemas que encararemos na vida jamais passou pela nossa cabeça preocupada. Verdade. Não, os verdadeiros problemas que nós encararemos na vida jamais passou pela nossa cabeça preocupada. Isso é verdade. Tem muita coisa que me amedrontou e roubou o meu sono que nunca aconteceu. E já houveram determinadas coisas que eu nunca imaginei que fosse acontecer e um telefonema me revela que aquilo estava acontecendo ou aconteceu minutos antes. E aí te pega de surpresa. Então, a ansiedade, o medo, paralisa. Eu já fiquei paralisado várias vezes pelo medo, eu acho que isso é normal. Depois que você vai entrando, eu estou com 52 anos de idade, a coragem parece que chega mais perto de você, porque você já sabe por tudo que você passou, né? Verdade. Então eu acho que nós temos que encorajar principalmente os nossos filhos. Meu filho agora fez Enem essa semana. Tadinho, deu até pena, porque eles vão como se estivessem indo para uma guerra, né? A ansiedade é brutal, né? Porque tem várias técnicas, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, senão você é eliminado, pode chegar atrasado, é uma doideira. Mas eu falei, cara, é isso que vai forjar você para o que vem. A vida é isso, a vida é batalha, a vida é desafio, mas você vai vencer isso de lavada, vai dar tudo certo, você vai sair bem. Aqui diz assim, Marcelo, o medo do fracasso pode surgir de expectativas sociais, pressão para ter sucesso e experiências passadas de decepção. Você falou isso aí, né? Não quer dizer que porque no passado você teve uma situação que você teve medo e realmente aquilo foi um problema, que isso vai acontecer de novo. Então eu acho que o que aconteceu no passado só serve de experiência para decisões futuras, mas tendo sempre certeza do seguinte: a gente tem do nosso lado aquele que nos ajuda a vencer sempre. Seja lá qual for o resultado, quando Deus está com a gente, o resultado é sempre abençoador. Verdade. Né? E o medo também é fruto da falta de devocional, né, Oni? Porque se você está com a tua devocional em dia, tem comunhão você com não Deus. está conversando com o presidente dos Estados Unidos, que é o homem mais poderoso do planeta. Você está conversando com o presidente do universo.
né? E você não precisa marcar uma audiência, só você falar em nome de Jesus que ele te ouve. Então, todo dia, você ter acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai te não ter livrando medo de nada, né? do medo. Você não vai viver igual um débil mental pulando do pináculo do templo, né? Ou pulando de paraquedas sem paraquedas. Você não é maluco. No entanto, você vai andar e caminhar por essa vida sabendo que Deus te protege. Ah, meu filho saiu, o mundo está violento. Meu filho esse ano já foi assaltado 3 vezes, o mais novo. Não é por causa disso que ele não vai voltar para o colégio na mesma bike que nego tem seguro, o seguro paga outro, ele pega, vai para o colégio, tocar a vida. A gente não pode deixar a vida nos paralisar por causa das circunstâncias que nos cercam, sabendo que Deus vai nos proteger sempre. Agora, e quem não tem, Oni, essa certeza? E quem não confia em Deus? E quem é ateu? Ou quem é vacilante ainda na fé, mesmo como cristão, né? Cara, deve ser uma loucura, né? Loucura. Deve ser uma vida muito difícil, né? Porque a pessoa vai se apegar a quê? Qual é a base, qual é o descanso que ela vai ter para poder... Peraí, eu estou vivendo isso, mas Deus está do meu lado. Deus está comigo. Então eu posso vencer essa luta com facilidade. Agora, a gente pode ver também, Marcelo, que muitas vezes a pessoa que enfrenta essa questão da dificuldade, do medo, tem medo de... Hoje em dia tem a questão da síndrome do pânico. Aí é uma doença, uma questão que precisa ser tratada profissionalmente por psicólogos, psiquiatras, médicos, enfim. Mas aquele que tem um medo que muitas vezes não consegue ir adiante num determinado projeto, né? Só tem um jeito, você tem que aplicar na sua vida Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, meu irmão, o caminho é o seguinte, é o joelho no chão, é a oração. Senhor, eu estou com medo, eu estou angustiado, eu não sei que direção tomar, eu não sei o que fazer diante desse problema, me ajuda. Cumpre na minha vida o que tu prometeste ao teu profeta lá atrás, né? Que tu estarias comigo, que tu serias o meu ajudador para sempre. Eu preciso da tua ajuda. E aí então você, em paz, com serenidade, toma a decisão que tiver que tomar para vencer o medo e seguir em frente, porque o medo paralisa, né? E você olhar de maneira racional para o mundo dá medo, né? É o presidente incompetente, seja de direita ou esquerda, assumindo o comando da sua nação. São as guerras que estão se intensificando. Nós estamos aí com 4 ou 5 guerras em andamento nesse exato momento, né? Nações inteiras aí tendo que migrar de um lugar para o outro. Coisa Essa horrível. da Ucrânia, eu vi uma família, uma senhora devia ter uns quase 80 anos saindo de casa, entrando num ônibus sem saber para onde vai com a roupa do corpo. Que loucura! Esse é o mundo que nós estamos vivendo, pleno século XXI, né? Bombardeia aqui e ali. E é realmente, né, um mundo... Agora, Deus não deu corda em tudo, está lá roendo os dedos para que tudo dê certo. Ele é soberano e ele reina, né? E nós temos que saber o seguinte, seja lá o que vai acontecer, ele reina na nossa vida, ele reina na vida dos nossos filhos, né? Amém. Então livra-se do medo e começa a desengavetar esses projetos que estão engavetados aí. Começar é 50% da trajetória que você tem que trilhar até o teu objetivo. Seja de aprender uma língua, seja de abrir uma empresa, ou até mesmo mudar de emprego. Enfim, tudo que você tem vontade de fazer, quando você começa, quando você dá o pontapé inicial, isso já representa muita coisa. Você se liberta do medo, sabendo que se aquilo está no teu coração, tu orou, botou diante do Senhor, Ele vai te ajudar. Vai ser difícil, não tem nada fácil, até porque a dificuldade é aquele tempero, é aquela pimenta que traz traz um sabor especial. Pô, a vitória, como vai ser uma vitória sem guerra, né? Como vai ser? Você vai chegar, pô, tu tá aqui, ganhou o troféu de quê? Tu não competiu consigo mesmo, pô? Né? Você tá ali, você brigou com quem ali? Então eu acho que tem que olhar por esse lado, se livrar do medo, partir para a vida com ousadia, seja lá qual for o cenário que se apresente. Agora, comunhão com Deus é que vai te fortalecer. Se você não tiver devocional em dia,
plena comunhão com o Senhor, pode ter certeza que o medo vai te apavorar. E eu até acredito, Ani, que a síndrome do pânico não seja somente um problema enfim, pode ser também um desencadear de medos e medos e medos que de repente se somam, pode né? ser, né? Não sei, eu não sou médico. Também. Você vai dando vazão, vai ficando com medo aqui e ali, e aí de repente se fica num problema de fato, né? Que você somatiza isso e cria um desequilíbrio emocional. Hoje em dia é muito comum você ouvir falar de pessoas que não têm coragem nem de sair de casa mais, tem medo de atravessar a rua. Né? Um grande amigo meu, dono de mais de 20 lojas enormes, e ele virou para mim e falou: Marcelo, tu não tem ideia do que é a síndrome do pânico. Você não querer sair não é da tua casa, não, é do teu quarto. Porque no teu quarto já tem um banheiro, então você apaga a luz, você não quer ver tua mulher, você não quer ver teu filho, você não quer sair do quarto. Ele falou que para botar o pé fora do quarto era um desafio. Olha que loucura, cara. Né? Que loucura. É uma coisa... A gente que nunca viveu isso, difícil até de entender. Não tem como uma pessoa bem-sucedida chega nesse ponto. Né? Mas é isso. Eu acho que a gente precisa, você colocou muito bem, a gente está sempre batendo aqui, irmãos, nessa tecla da questão da devocional, da comunhão com Deus. Sabe por quê? Quando você tiver medo e começar a buscar na memória os versículos bíblicos que você conhece, né? Por exemplo, às vezes eu estou ansioso. Pô, me vem na cabeça o texto sobre ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você não pode acrescentar 1 centímetro à sua cabeça, à sua estatura, um dia a mais à sua vida, porque Deus está cuidando de tudo. Você falou aí da questão do medo dos filhos, essa coisa toda de sair para a rua, de ser assaltado e tal. Eu tenho 4 netas, uma de 15, 14 anos, uma de 9, fez agora, e 2 meninas de 2 aninhos, são gêmeas. Eu fico olhando para minhas netas e olhando para os dias atuais e imaginando, por exemplo, quando as gêmeas tiverem 15 anos, que mundo será esse? Meus irmãos, se eu não confiasse no Deus que eu creio, pira. É de enlouquecer. Pira. Vocês já imaginaram 2 anos, daqui a 13 anos, nós estaremos no ano 2037. Como que vai ser esse mundo? Como que vai ser o volume de pecado? Mas aí a palavra de Deus nos garante o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se a gente for olhar para frente, longe da palavra, é de entrar em crise de pânico. O desespero total. É por isso que eu fico imaginando como deve viver, né? Como deve ser a mente das pessoas, onde elas conseguem forças para sair de casa quando você não sabe que existe um Deus soberano reinando sobre a tua vida a cada dia. Como que um ateu vive, né? Cara, loucura. Loucura. Então é isso, gente. Medo longe. Como? Estudando a palavra de Deus, se dedicando, oração, e o que o Marcelo falou muito bem, desengavete seus projetos. Se você tem sonho, se você quer começar uma coisa nova, seja na sua família, na sua igreja ou na sua vida profissional, o tempo é hoje, é aqui e agora. Comece. E guarda sempre uma frase: só quem nasce grande é filho de elefante, né, Marcelo? Não tenha dúvida. E pode ter certeza de uma coisa, não tem idade para começar nada. E quando você começa alguma coisa, você vive muito melhor, porque você tem uma meta para cumprir. Então, o que vai te tornar vigoroso, vivo, apaixonado pela vida, são os seus projetos. E podem ser esses projetos que estão engavetados, aí, esperando você tirar de dentro da gaveta e pôr em prática. Ocorreu aqui o seguinte: o homem morre não é quando ele deixa de viver, mas quando ele deixa de sonhar. Se você não sonha, se você não tem projeto, se você está levando a vida de qualquer jeito, meu irmão, tem alguma coisa errada. É preciso rever, é preciso buscar. Com certeza você tem boas ideias, com certeza você já imaginou na sua igreja uma situação diferente que você pode atuar, que você pode ajudar, na sua casa, na sua família e até no trabalho.
Aquela ideia que você ficou reticente de compartilhar com seu patrão, faça isso, porque às vezes é isso que a empresa está precisando. Perca o medo, confie em Deus, porque Ele vai nos sustentar. Amém? Valeu, gente. Até a próxima. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar. Precisamos muito que esses vídeos alcancem o maior número de pessoas, tão somente para abençoar vidas. Não existe nenhum outro propósito no Papo Entre Irmãos, no canal de YouTube do Homens de Coragem e no próprio movimento do Homens de Coragem. Nós estamos aqui para juntos caminharmos, vencer o medo, vencer as tentações, até o dia que o Senhor nos chamar. Deus nos ajude. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.